Nós vamos para a parábola da festa de casamento, Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Mateus 22, do versículo 1 ao versículo 14. Peço atenção aos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Esta é a terceira parábola, são 3 parábolas em sequência. As 2 primeiras nós estudamos juntos no domingo passado e hoje nós veremos a última delas, onde o Senhor, Ele confronta a dureza de coração dos religiosos de seu tempo, dos saduceus, dos fariseus, dos anciãos, dos escribas. E ele então, primeiramente diz, naquela parábola onde ele conta a história de 2 filhos que recebem ordens de seu pai para o trabalho, que assim como aquele filho que disse que ia fazer o trabalho que o pai lhe mandou, mas não fez, assim também era a situação daqueles que viram João Batista, o precursor de Jesus, vir pregar e anunciar o caminho da justiça, mas não receberam ao Senhor. Ao passo que aquele filho que disse, eu não vou, mas depois se arrependeu e foi fazer o trabalho que seu pai lhe confiou, eram, na verdade, os publicanos e as meretrizes dos dias de Jesus que creram na palavra de Cristo. E Jesus então diz, vocês, porém, mesmo vendo isto, não se arrependeram, afinal, para acreditardes nele, em João. A segunda parábola, que é aquela dos lavradores maus, o Senhor conta então a história de um dono de uma grande propriedade que deixou trabalhadores na sua vinha e quando chegou o tempo da colheita, ele mandou os seus servos prestarem contas ou irem atrás de uma prestação de contas daqueles lavradores e eles então primeiramente agarram os servos, espancam-os um a um, espancaram a um, mataram o outro e a outro apedrejaram, está aí no versículo 35. E então aquele senhor da vinha mandou outros servos, um número maior, e eles fizeram a mesma coisa. Por último, o Senhor então disse, eu vou mandar o meu filho, é possível que eles o respeitem. Mas os lavradores então, vendo que era o filho, disseram assim, este é o herdeiro, vamos nos apoderar dele, vamos matá-lo e ficar com a sua herança. E aí Jesus então disse, o que é que vai acontecer? Ou o que é que deve acontecer com estes lavradores maus? E aí os religiosos de seu tempo disseram, eles vão perecer horrivelmente, estes malvados, porque eles fizeram o que era mal e esta vinha será arrendada para outros. Jesus então no versículo 42 diz, vocês nunca leram a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Jesus conclui, portanto, eu digo a vocês que o reino de Deus vos será tirado, versículo 43, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E os principais sacerdotes e os fariseus, eles entenderam que Jesus estava falando a respeito deles. Agora nós chegamos à parábola da festa de casamento, Mateus 22, do versículo 1 em diante. E Jesus, ele continua tratando com os fariseus, com os principais sacerdotes e fariseus de seu tempo, e o que é que ele vai dizer? De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade.
Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oremos ao Senhor. Abre, ó Senhor, o nosso coração para recebermos a Tua palavra nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a mensagem desta noite. Esclarece, ó Senhor, a nossa mente e transforma, ó Senhor, o nosso coração à medida em que nós lemos a Tua palavra nesta noite. Nós oramos assim, pedindo estas bênçãos humildemente, em nome de Jesus. Amém. A parábola, então, ela é explicada de uma maneira fácil, não é difícil de entender. Ela pode ser dividida em três momentos ou em três partes. A primeira delas é o convite rejeitado. Vejam dos versículos 1 a 7, que há um convite que é rejeitado, o convite que é feito pelo rei aos seus súditos para a festa de casamento de seu filho. Segundo momento, nós encontramos a figura ou o salão da festa de casamento sendo preenchido com maus e bons, versículos de 8 a 10. E finalmente, a terceira parte, versículos 11 e 14, a ausência da veste nupcial ou a ausência de veste de casamento da parte de um daqueles que foi convidado, que foi chamado e que entrou na festa sem um manto nupcial. Então a divisão ela é simples, mas é importante a gente focar na mensagem aqui que é apresentada pelo Senhor. Lembrando que existe esta unidade entre as três parábolas e que o Senhor continua a falar para Israel, para os religiosos de seu tempo, para aquilo que ele estava vendo em Jerusalém. Nós devemos lembrar que aqui Jesus está vivendo a sua última semana, é a chamada Semana da Paixão, e todos estes acontecimentos são registrados justamente neste período, neste momento. Então, novamente, Jesus, ele fala com os sacerdotes principais e os fariseus, e ele fala por parábolas. Ele vai novamente usar o método de parábolas, e muitos acreditam que as parábolas elas foram usadas por Jesus para facilitar a vida daqueles que ouviam. Na realidade, não. Jesus falou por parábolas com um objetivo prático e um objetivo também profético. Vamos voltar a alguns capítulos do Evangelho de Mateus, só para a gente lembrar. Capítulo 13, vejam só, quando Jesus ele conta a parábola do semeador. Voltem comigo para lá. Mateus 13, versículo 10 em diante. Vamos ler juntos do versículo de número 10 ao versículo de número 17. Vamos ler juntos, Mateus 13, de 10 a 17. Vamos lá. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis.
porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, Jesus contou parábolas, ou usou parábolas como método de ensino, para revelar os mistérios do reino para os pequeninos, mas esconder estes mistérios daqueles que o rejeitaram e que endureceram o seu coração, mesmo conhecendo as profecias. Você pode me perguntar, mas pastor, na sequência daquelas duas primeiras parábolas que nós estamos vendo, na Semana da Paixão, os principais sacerdotes e fariseus, eles disseram, peraí, Jesus está falando a respeito da gente, vamos agora pegar e vamos dar um jeito nele, mas eles tinham medo do povo. Então, não há aí uma clara evidência de que eles entenderam o que a parábola queria dizer, porque eles não se arrependeram e creram em Jesus. Mas pelo contrário, eles reagiram com força e eles iam tratar mais adiante o Senhor Jesus com mentiras, calúnias, maltratos, violência e morte. Então houve rejeição, sim. E aí acontece o mesmo ainda hoje. Você pode estar ouvindo mais uma vez a pregação do Evangelho. Você está entendendo tudo o que está sendo explicado aqui. Você é suficientemente inteligente para isso. Mas quando você rejeita a palavra de Cristo, você faz o mesmo que os fariseus e os principais sacerdotes fizeram. Se Jesus estivesse aqui na frente de vocês, falando isso, vocês tinham vontade de agarrá-lo pelo pescoço e esganá-lo. Não é a reação daqueles que ouvem e quando recebem a palavra se arrependem e creem. É a reação daqueles que agem à semelhança da parábola da festa de casamento. Vamos voltar para lá. Mateus 22, então, do versículo 1 ao versículo 7, nós temos o convite sendo rejeitado, o convite real sendo rejeitado pelos seus súditos. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, Jesus já compara a parábola contada ao reino celestial. E ele diz que este reino é semelhante a um rei que realizou a festa de casamento de seu filho. Uma festa de casamento judaica, naquele período, durava entre 5 a 15 dias, dependendo do poder aquisitivo do pai ou dos pais. A festa poderia durar um período mais curto ou até um período mais longo. Então, aqui quem está convidando para uma festa de casamento é o rei, e a festa de casamento é a do seu filho, o príncipe. Então, o reino dos céus, ele compara a esta festa. O que acontece então? Há uma descrição aqui do convite que era feito. Naquele período, um judeu não aceitava ir para uma festa de casamento se não fosse convidado pelo menos 2 vezes. É diferente do nosso tempo. Percebam que hoje a nossa falta de educação é tão grande que pode a gente não ser nem convidado para uma festa de casamento, quando o pai da noiva está lá, fez a conta de tantos convidados, epa! Apareceu gente aí e a gente não sabe de onde saiu. É diferente. Eles só participavam de uma festa de casamento quando eles recebiam primeiramente um convite geral e depois um convite específico. Havia um convite, uma palavra geral, e depois aquele convite pessoal. Se eles não recebessem esses 2 convites, eles não participavam, eles se achavam desprezados, eles se achavam esquecidos para aquele momento tão importante. Então, o que é que o rei faz? Ele cumpre a regra, ele cumpre aquilo que era comum, aquilo que era feito. Jesus, ele vai usar em suas parábolas os elementos do cotidiano, do dia a dia, aquilo que acontecia.
Então, versículo de número 3 diz que ele envia os seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Mas qual foi a reação primeira daqueles homens? Eles se recusaram a ir. Eles não quiseram vir, diz o versículo de número 3. Os servos do rei estão chamando os seus convidados para a festa de casamento do príncipe. Não era qualquer pessoa, não. Era um convite e ao mesmo tempo uma honra participar da festa de casamento do filho do rei. Mas a primeira reação deles é: não, nós não vamos. Versículo 4 diz que ele envia ainda mais outros servos com a seguinte ordem: diga aos convidados, já está tudo pronto. Eu já mandei matar os bois e os carneiros, está tudo preparado, eles já foram abatidos, venham para as bodas do meu filho, para a festa de casamento dele. Então há uma insistência benevolente, graciosa da parte do rei para os seus súditos, para os seus convidados. Mas o versículo 5 diz que eles, porém, não se importaram e eles foram embora tocar os seus próprios negócios. O versículo 5 diz: um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio, e outros foram além da indiferença. Eles agiram com maltrato e violência para com aqueles servos. Versículo 6 diz: os outros o que fizeram? Agarraram os servos, os maltrataram e os mataram. Então, a primeira parte, ela aqui figura a situação que Jesus encontrou em seu tempo. O povo de Deus, desde os tempos antigos, foi convidado a esta grande festa. O reino dos céus, anunciado desde os tempos antigos, falava acerca da vinda do filho do rei. Moisés, Abraão, os profetas, Elias, Eliseu, Jeremias, todos eles anunciavam este momento, todos eles convidavam a noiva para a celebração da festa de casamento, a noiva Israel, a noiva o povo de Deus. Mas o povo sempre rejeitou, não quis vir. Depois seguiu tocando os seus próprios negócios, ou até mesmo maltratou e matou os servos mensageiros do rei. Israel, o seu povo, o povo escolhido de Deus, matou muitos profetas, maltratou tantos outros. O último deles, João Batista, foi decapitado, teve a sua cabeça arrancada pelo rei da Judéia. Jesus então está trazendo esta parábola e a mensagem ela está apontando para esta realidade. O convite da graça feito pelo rei para que todos participassem e celebrassem a chegada do seu filho, o príncipe da paz, estava sendo esquecido. O convite estava sendo rejeitado e a reação então, a partir do versículo de número 7, é que o rei, ele então ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Jesus está falando, por meio de parábolas, aquilo que aconteceria no ano 70 depois de sua obra de salvação. No ano 70 depois de Cristo, todo o povo e o reino, Jerusalém, o templo seriam destruídos. Eu vou citar aqui para vocês o testemunho de um judeu que escreveu a famosa História da Guerra dos Judeus. O seu nome é Flávio Josefo. Ele relata aquilo que aconteceu nesse dia em que o rei ficou irado e enviou as suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Prestem bem atenção ao relato, diz assim: esse edifício, uma referência ao templo de Jerusalém, não obstante Deus desde muito sentenciara as chamas, agora porém com a revolução dos períodos de tempo,
O fatídico dia, enfim, chegou. O 10º dia do mês de luz, o mesmo dia em que séculos antes havia sido queimado pelo rei de Babilônia. Um dos soldados, sem esperar ordens e sem encher-se de horror por um empreendimento tão terrível, e movido por um impulso sobrenatural, agarrou um pedaço de madeira em chamas e levantado por um de seus companheiros de armas, lançou o ardente projétil através de uma janela de ouro. Quando surgiram as chamas, dentre os judeus prorrompeu um grito tão lacinante quanto a tragédia, agora que o objeto que havia guardado tão zelosamente avançava para a ruína. Enquanto o santuário ardia, não houve compaixão pela idade, nem se mostrou respeito pela hierarquia. Ao contrário, as crianças e os idosos, leigos e sacerdotes, igualmente eram massacrados. O imperador, naquela época, o imperador romano se chamava Vespasiano, ordenou que a cidade inteira e o santuário fossem arrasados até ao chão, com a única exceção das torres mais altas. Jerusalém, então, experimentou o furor da ira do rei, porque o seu próprio povo, os seus próprios sacerdotes, os seus próprios governantes rejeitaram o seu convite para a grande festa e celebração do casamento do príncipe da paz. Ele veio ao mundo para promover a paz. Ele veio ao mundo para salvar o seu povo de seus próprios pecados. Ele veio ao mundo para salvar e redimir a sua noiva e prepará-la para a grande festa. Mas o resultado foi que a rejeição dos judeus da parte, ou a rejeição dos judeus de seu próprio Senhor, do seu próprio convite, do seu próprio chamado, trouxe juízo, destruição, e a história relata que Jerusalém naquele tempo vivia cheia, repleta de mais de 1 milhão de judeus. Foi arrasada, o templo destruído, a cidade arruinada. Israel perdeu a sua nacionalidade. Desde aquele tempo ficou o povo espalhado e disperso por todas as partes do mundo. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Jesus estava falando o que iria acontecer com eles, porque eles estavam prestes a tirar a vida daquele filho do rei que havia convidados para a grande festa de casamento. Qual a reação depois desta ordem? A partir do versículo de número 8, é encher o salão da festa. Vejam só, a partir do versículo de número 8 que encontramos. Então disse aos seus servos, disse o rei aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Jerusalém então perde o status de povo, perde o status de sede, perde o status de centro de onde o evangelho deveria brilhar para as demais nações. E o reino, como disse o Senhor, foi retirado das mãos deles e entregue a outro povo. O que acontece então é que o rei diz: saiam e convidem pelas esquinas, pelos caminhos, para as bodas, quantos vocês encontrarem. Eu quero esta festa cheia. Versículo 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Vejam, o chamado era indistinto. Venham para o grande banquete. O rei convida vocês, e diz o final do versículo 10, o banquete, ou aqueles que foram convidados para o banquete, encheram a sala da festa. O versículo 10 diz que a sala ficou cheia de convidados, repleta, completa de convidados. Agora, vejam que esta imagem aqui, apresentada por Jesus, já descreve o reino que seria retirado e dado a outro povo.
E também o chamado e o propósito de Deus, porque Israel rejeitaria o seu Redentor e aprenderia uma dura e difícil lição, sofreria, perderia o templo, perderia a cidade, perderia a identidade, perderia a nacionalidade, seria totalmente arruinada. Notem que o Senhor está dizendo aqui nos chama a atenção e nos alerta para o perigo de, quando somos convidados por Ele mesmo, rejeitarmos o seu convite, o convite da graça. Se rejeitamos o convite do Senhor, Ele convidará outros e Ele se esquecerá de nós, porque nós voltamos as nossas costas para Ele. O salão então foi completo, ficou cheio de outra gente, de convidados, maus e bons. E finalmente a parábola então ela se encerra com a seguinte aplicação. Nos versículos de 11 a 14, eu queria que vocês lessem comigo agora. Vamos ler. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O final da parábola se conclui da seguinte maneira: o convite então foi feito para aqueles que estavam lá fora. O convite foi feito para os que estavam nas esquinas, nas encruzilhadas. Os que rejeitaram o convite sentiram o peso do juízo do rei. E quando o rei então ele entra e diz, a língua grega ela traz a ideia de que o rei entrou no salão para ver. E a ideia é para se deleitar com seus próprios olhos diante daqueles convidados. Ele entra para ver, e ele entra observando os que estavam à sua mesa. E diz o versículo 11, que quando ele está olhando para cada convidado, ele percebe que ali havia um homem que não trazia veste nupcial. Nos casamentos do Oriente, era comum que os homens eles se apresentassem adequadamente para aquela festa. Nós vivemos em uma sociedade hoje que relativiza tudo. E é tão comum hoje a gente desprezar até mesmo os ambientes e os locais onde nós devemos entrar e como nós devemos nos vestir. Mas percebam que há um trato especial para uma veste nupcial. Ela deveria ser vestida se você participava de uma festa de casamento. Hoje em dia a gente não nota mais isso. São as roupas mais estranhas e mais diferentes em festas de casamento. Se perdeu solenidade, se perdeu respeito, se perdeu etiqueta. Mas veja que nesta festa aqui específica, o rei começa a olhar e percebe que um daqueles homens não estava trazendo a veste adequada. Agora percebam bem, eles estavam nas encruzilhadas, não dava tempo para trocar a roupa ou colocar a melhor roupa. No contexto em que eles são chamados, provavelmente eles eram excluídos da sociedade. Eles estavam afastados, eles seriam os últimos a receber este convite, provavelmente jamais receberiam. Então, a melhor roupa deles seria inadequada para essa festa. O que é provável e que era muito comum naquela época, os reis eles tinham mantos adequados para oferecerem aos seus convidados, para que eles se vestissem adequadamente para a festa. O que nos mostra aqui a narrativa da parábola, ou conto da parábola, é que aquele homem, ao entrar no salão, ele rejeitou, ele não quis receber a veste oferecida pelo rei. E o que aconteceu com ele? Ele se deu mal. Ele sabia que não podia entrar ali sem a roupa apropriada. E quando o rei olha para ele, versículo 12, pergunta: amigo,
como é que você entrou aqui sem o seu manto nupcial? Ele não tinha o que dizer, nenhuma explicação ia funcionar. Ele sabia como a regra se procedia. Ele sabia que todos os que entraram receberam a mesma veste para que se apresentassem de maneira apropriada diante da festa do filho do rei. E a reação dele então foi se calar. Ele emudeceu, ele se silenciou. A ordem do rei então aos seus servos foi dura. Mandou que ele fosse amarrado, mãos e pés, e lançado nas trevas. Ele então é retirado de um salão bem iluminado, de uma mesa farta, de um banquete oferecido pelo rei, e ele foi lançado na escuridão. E diz o final do versículo 13: ali haverá choro e ranger de dentes. A aplicação da parábola, ela vem de uma maneira muito simples. Versículo 14 apenas. Jesus então conclui dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É a aplicação que Jesus faz. Ela é uma aplicação extremamente simples, mas nos mostra e nos aponta para uma realidade importante e bíblica. A primeira delas é que o pecador, ele deve, pela graça de Deus, vestir-se de Cristo, para que se apresente diante do Senhor e não fique de fora da grande festa, do grande dia das bodas de casamento do Rei Jesus. Ele precisa, pela graça de Deus, ele deve, pela graça de Deus, vestir-se de Cristo. Vejam comigo Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. A partir do versículo 26. Gálatas 3, a partir do versículo 26, nos diz o seguinte. Vamos ler até o versículo de número 29. Gálatas 3, de 26 a 29. Vamos ler? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A lição importante, a primeira lição que nós podemos tirar aqui estudando a parábola da festa de casamento é que o pecador, ele deve, pela graça de Deus, vestir-se de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que todos aqueles que creem em Cristo Jesus são filhos de Deus. Os judeus queriam exclusividade. Os judeus, eles achavam como o povo escolhido de Deus únicos e os demais perdidos. Eles viviam à margem, nas esquinas e nas encruzilhadas das cidades e das ruas. Eles não eram possuidores ou eles não tinham a posse do templo da cidade santa. Presos a estas coisas, eles estavam tão presunçosos de si mesmos que não conseguiam enxergar quem estava diante deles, olhando para eles, o Cristo da promessa. Paulo trata de um tema que se aplica ao que nós estamos vendo hoje, quando judeus convertidos a Cristo ainda estavam exigindo daqueles que não eram judeus, os chamados gentios, gente como nós, que ainda cumprissem aquilo que já havia caducado em Cristo. Cristo cumpriu os sacrifícios, Cristo cumpriu todas as ordens praticadas no templo, Cristo era o próprio sentido e significado do templo. E eis a razão por que foi destruído, porque ele era um monumento naqueles dias à idolatria e o seu sentido havia se perdido.
Porque assim como Simeão viu o significado do templo, quando o menino Jesus foi apresentado por seus pais e disse: agora eu posso ir, Senhor. Os meus olhos viram a tua salvação, os meus olhos viram para onde este templo sempre apontou e anunciou. Os judeus necessitavam entender que os filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus. É mediante a fé em Cristo Jesus que nós somos transformados em filhos de Deus. Diz a Escritura: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, versículo 12. Então o apóstolo continua e diz no versículo 27: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Notem, o sinal e selo apontando para aquilo que significa. Quando nós somos batizados, ou na infância, se somos filhos de crentes, ou já velhos, quando nos convertemos ao Senhor e abraçamos o seu Evangelho, somos vestidos por Cristo. E não há sinal e selo mais bonito na nova aliança do que, recebendo o batismo, ser revestido por Ele. Lembrar que nós pertencemos a Ele, lembrar que o selo precede a fé, lembrar que pela graça nós somos salvos, lembrar que Ele, sim, Ele é o único que nos dá vestes apropriadas para que no dia final sejamos apresentados diante do Senhor e participemos da grande festa de casamento. Eu gosto de festas de casamento. Eu gosto de celebrar casamentos quando jovens se casam no Senhor. E eu gosto e penso e medito sempre na realidade de que estes casamentos e as suas festividades, elas são um pequeno lampejo, ainda que imperfeito, sinal futuro da grande festa que todos os crentes irão participar. Eu me visto adequadamente, pelo menos tento, e quando me visto, lembro que só poderei participar desta festa celestial porque Cristo mesmo me revestiu com a sua graça, amor e misericórdia e me salvou do meu pecado e da morte. Cristo então nos ensina que todo pecador, ele deve vestir-se de Cristo, porque ele diz no versículo 28, em Cristo todas as barreiras elas caem. Não pode haver mais judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Aqui não há uma quebra dos ordenamentos daquilo que Cristo estabeleceu e é perpétuo. Liderança, cabeça, pastoreio, ofício, isso aqui não tem nada a ver com estes estabelecimentos feitos pelo Senhor desde a criação. Tem a ver com salvação, tem a ver com justiça, tem a ver com santidade. Em Cristo, nenhum homem está longe de ser convidado a essa festa e ter acesso a essa festa, porque Ele, por sua graça, veste com salvação, judeu, grego, escravo, liberto, homem, mulher, porque todos nós somos um só povo, em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade. E aí finalmente, versículo de número 29, Paulo conclui dizendo, e vocês são de Cristo, também vocês são descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Nesta carta Paulo vai dizer que os da fé é que são filhos de Abraão. A descendência da qual nós fazemos parte, ela extrapola carne e sangue. A irmandade
E o fato de olharmos uns para os outros e nos vermos como irmãos, extrapola carne e sangue, extrapola cor, extrapola cabelo, extrapola tamanho, extrapola sexo. Em Cristo Jesus somos um só povo, e você só pode fazer parte dessa festa se você, pela graça de Deus, vestir-se de Cristo. Você não entrará no reino se você não estiver com as vestes adequadas. Segunda aplicação para nós é que a parábola também nos lembra ou nos chama à necessidade de arrependimento e fé. Vejam em Mateus, voltem para lá e lembrem comigo como Jesus iniciou o seu ministério de pregação. Depois que João foi preso, é Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Observem como começa o que Jesus prega. A partir do versículo 12, vamos ler até o versículo de número 17, juntos. Vamos ler? Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus não desenvolveu todo o seu ministério na Galiléia dos gentios por acaso. Era para trazer essa realidade para o seu povo. O evangelho, ele não seria apenas limitado a Jerusalém, mas tinha por objetivo ir até os confins da terra. Jesus então sai, e a sua mensagem de esperança dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqueles homens rejeitaram o convite do rei. Eles continuaram fazendo aquilo que achavam melhor, tratando dos seus negócios, e ainda hoje muita gente vive assim. Caminha, anda, presunçoso e arrogante, acreditando que o cumprimento de algumas obrigações religiosas irá salvá-lo. Nenhuma obrigação religiosa salvará ninguém. Quem salva é Cristo. Quem investe o pecador é Cristo com vestes de justiça. Não é esta mensagem que nós encontramos em Isaías e lemos a respeito de Jesus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Jesus, ele veio, e o povo deveria se regozijar muito no Senhor, porque ele mesmo diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Cristo, a esperança de todos os povos, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
Ele veio e convidou através da mensagem do Pai a todos para a sua grande festa. Mas os homens o rejeitaram, assim como muitos ainda hoje o rejeitam, presos, encarcerados em seus próprios egos, na própria idolatria, a riqueza e a prosperidade desta terra e de tudo aquilo que ficará e que nós não levaremos para a eternidade. A vida, meus amados irmãos, é tão efêmera, passageira. É possível que em um dia comemoremos o nosso próprio aniversário e festa, e na semana que se inicia, o nosso avião caia e nós morramos. A vida é tão passageira. A Bíblia diz que ela é como um sopro. Ninguém aqui sabe a hora da sua morte. Ninguém aqui sabe que no momento de alegria, de animação e de empolgação e de vigor, seremos tomados, levados e chamados a comparecer perante o Senhor na eternidade. Com que vestes estaremos? Com que manto nos apresentaremos? Se não forem as vestes de justiça que Cristo nos oferece e dá. Seremos perguntados por Ele: como é que você chegou aqui sem veste nupcial? Não teremos respostas diante de tudo que ouvimos na terra. Seremos amarrados mãos e pés e lançados para fora. Não teremos acesso à festa do dia das bodas do Cordeiro. Sabem por que tudo isso, irmãos? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A salvação pertence ao Senhor. Não está em nossas mãos, não está em nosso poder. A salvação pertence ao Senhor. Nenhum homem tem capacidade natural de decidir-se por Cristo. A salvação pertence ao Senhor, e essa é a razão porque naturalmente a nossa reação à mensagem sempre é aquela semelhante aos convidados que maltrataram e violentaram aqueles enviados pelo Senhor para que participassem dessa grande festa. Mas existe esperança para aqueles que são objeto, alvos da graça divina. Cristo é o único que nos concede vestes de justiça, e por sua graça o pecador é salvo mediante a fé nele. Eis a razão porque o convite é: venham todos, maus e bons. Venham, ouçam o convite do Rei. Agora não rejeitem a sua oferta, tomem as suas vestes, vistam-se da sua justiça, não confiem em si mesmos, mas no seu precioso sangue, em sua própria justiça, com a qual Ele nos reveste de graça e misericórdia. A última passagem que gostaria de citar para vocês é aquela que nos mostra e prova a respeito deste grande dia. No último livro da Bíblia, Apocalipse 19, vamos para lá. Em Apocalipse 19, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 19, a partir do versículo 1: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos.
Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Leiamos juntos os versículos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, porque lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse é o dia em que todos aqueles que foram vestidos pelo Cordeiro participarão da grande festa de casamento. Todos, a igreja, representam a noiva do Cordeiro Jesus Cristo. E estas vestes de justiça são as vestes com as quais o Rei mesmo nos vestiu. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação pertence a Ele e, portanto, eu concluo rogando a você que não rejeite o seu convite nesta noite, rogando a você, servo do Senhor, que não seja infiel e não o rejeite quando o convida à sua casa, à sua mesa, preocupado com seus negócios e plantações. Não o rejeite, mas prepare-se. Não rejeite, mas anime-se com estas pequenas festas e preparações que são os cultos solenes e as reuniões dos santos que nos aproximam cada dia mais do céu com o Senhor. Não rejeite, assim como você também, que mais uma vez nesta noite ouve a oferta do Rei. Venha para Ele, participe da sua festa, mas você só poderá entrar nela se receber a veste que Ele lhe oferece, e que você só pode abraçá-la pela graça mediante a fé, a sua justiça, que o torna justo diante de Deus. Só a justiça de Cristo, somente a justiça de Cristo, só Cristo é a esperança para todos os confins da terra. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, que exaltamos o nome, bendizemos ao Senhor por Tua palavra. Agradecemos ao Senhor por sermos parte desta grande festa, pelo convite gracioso que nos destes, quando um dia nos chamou e nos escolheu desde o princípio por Tua graça e amor, e em Cristo Jesus nos revestiu de justiça e de salvação. Nós te bendizemos, ó Senhor, pelo privilégio daqueles que nesta noite ouvem o convite da graça: venham para Cristo, que se arrependam, porque está próximo o reino dos céus, que se revistam dele e experimentem dele a graça de serem feitos filhos do Altíssimo. Que haja, ó Senhor, no meio do teu povo esta santa expectativa, a esperança de que nós caminhamos para esta grande festa eterna de casamento, onde estaremos um dia todos juntos em uma grande mesa celestial e com todo o banquete preparado, e entraremos com as vestes dadas por Jesus e ouviremos da sua boca: venham benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Livra-nos, ó Senhor, do pecado de rejeição
que é fruto de corações endurecidos e cheios de presunção e arrogância, idólatras e apaixonados por este mundo. Livra-nos, ó Senhor, e faz-nos santos, humildes e desejosos de experimentar das riquezas e tesouros que tu tens preparado para nós nos céus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.